nós tivemos uma conversa muito interessante na primeira vez. Você vai ver o texto e algumas pequenas palavras que até você vai nos ajudar depois. Os transcritores não conseguiram, mas talvez a gente pudesse hoje completar essa sua entrevista com os seus projetos mais recentes. O final do depoimento passado, você começou a anunciar Goa e Moçambique. Quem sabe a gente pudesse partir daí e dar uma certa unidade à conversa, e vamos então. Bom, o início do meu trabalho em Goa não teve a ver de todo com a presença colonial portuguesa. Eu, depois de acabar o trabalho de campo sobre intocáveis no Gujarat e num contexto de presença colonial britânica, onde, como eu creio que falámos na altura, nunca tinha sequer estado nenhum europeu e, portanto, nunca nenhum português, era uma Índia hindu, mas a minha ideia era continuar a trabalhar sobre intocáveis num contexto em que o hinduísmo tivesse sido exposto a outra prática cultural e religiosa. E a minha primeira tentação foi o Islão, porque o Gujarat é um contexto de presença muçulmana muito forte, muito forte. De resto, os hindus e muçulmanos coexistiam na minha aldeia e nas aldeias à volta e na cidade, em Ahmedabad, cidade de referência. Mas, curiosamente, entretanto, fui convidada para um congresso em Goa, e na sequência desse congresso surgiu um projeto de uma exposição no Museu de Etnologia com a Susana Sarto, etnomusicóloga, que estava também a fazer uma pesquisa sobre Goa. E eu já tinha sido inicialmente fascinada por Goa, tinha reprimido esse fascínio, e depois decidi que ia trabalhar em Goa. Entretanto, fez-se essa exposição, mas eu decidi que iria continuar o meu trabalho sobre intocáveis em Goa, para ter justamente essa base de comparação, comparar a intocabilidade em dois contextos diferenciados do ponto de vista da coexistência cultural e religiosa. Mas em Goa, sempre que eu procurava intocáveis, conduziam para o templo, para os templos, e muito particularmente para as Devadasi, para as dançarinas do templo hindu, sendo que os intocáveis, de uma maneira geral e grosseiramente, são designados por outcast na Índia, e elas eram a caste, elas são mulheres sem casta, que não têm casta, e que, de uma certa forma, eram associadas pelos hindus e católicos aos intocáveis. E, de repente, eu fiquei absolutamente fascinada pelas Devadasi. A Susana Sarto já me tinha falado delas do ponto de vista do canto e da dança, daquilo que os portugueses chamavam de bailadeiras. Os portugueses tinham chamado às Devadasi bailadeiras, ligadas à dança, portanto, e o termo era extremamente estigmatizante. Portanto, de uma forma geral, eles associavam essa dança à prostituição, ao comércio sexual. Bom, e de facto fiquei deslumbrada e decidi trabalhar com mulheres. De resto, na Índia, os intocáveis e as mulheres fazem sistema, como tentei demonstrar em alguns textos, e fazia sistema para mim, fazia todo o sentido continuar um trabalho com entidades extremamente periféricas, marginais do ponto de vista da estrutura social indiana, e neste caso particularmente hindu. Eu creio que falei da grande influência que os Subaltern Studies tiveram sobre o meu trabalho e no fundo estava perante uma situação muito inesperada e muito complexa de subalternidade também, mas sobretudo era essa perspectiva que me interessava sempre do ponto de vista do meu posicionamento, e que era observar a estrutura a partir das suas margens, da sua periferia social. E de facto as Devadasi eram as próprias margens do sistema. Bom, comecei um novo trabalho de campo em Goa, e desta vez com Devadasis do templo hindu. A nossa ideia de que Goa é católica, ou predominantemente católica, é absolutamente
excessiva e nunca Goa foi dominantemente católica, nem nos períodos mais áureos do colonialismo português, se é que tal existiu. De facto, o hinduísmo foi sempre muito forte em Goa e tão forte que se impôs ao próprio catolicismo. E, bom, portanto, trabalhando em Goa, inevitavelmente embati no colonialismo português. Era inevitável, foi o maior encontro cultural da história e do mundo, com trocas muito interessantes entre hindus e católicos. E, portanto, comecei, obviamente, a interessar-me por questões de colonialismo e de pós-colonialismo, sendo que essas questões que, entretanto, se tornaram muito contemporâneas, os estudos coloniais e pós-coloniais começaram a arrancar com muita força, para mim situavam-se à volta das Devadasi. Elas eram a âncora a partir das quais eu navegava para esses outros planos inevitáveis, que eram a presença colonial portuguesa em Goa, neste caso portuguesa, o que obviamente depois me remetia para outra comparação, que era entre o colonialismo português e o colonialismo britânico na Índia. Você nos relatou muito fortemente a sua entrada no campo na Índia, na primeira entrevista. Tem uma comparação? Eu escrevi um texto sobre isso, que saiu há 2 anos, em que faço justamente essa comparação através da codificação do meu corpo, da maneira em que eu tive que codificar o meu corpo físico para ser aceite e para me integrar nesses meios. Eu devo dizer que a minha chegada à Goa, ou a minha adaptação a Goa, essa tal codificação, esse mapeamento, foi inesperadamente complexo e até complicado, porque à partida eu tinha a ideia de que Goa, sendo um Estado como é, extremamente cosmopolita, com uma forte presença católica, não me conduziria de maneira nenhuma a grandes ajustamentos, a grandes situações de adaptação, mas de facto isso foi um pré-conceito e um preconceito. A realidade manifestou-se completamente diferente. E assim, os católicos esperavam que eu, sendo eu portuguesa, fosse católica. E o primeiro choque foi perceberem que eu não ia à missa, nem à missa semanal, nem à missa domingo. Portanto, de repente estava ali uma mulher inquietante, que não ia à missa, que não ia à igreja, portanto, estaria alguém muito estranho e provavelmente muito ligado à transgressão, ao pecado. Portanto, era desconcertante. E aí começou, curiosamente, a haver alguma vigilância, que era eu não ia à igreja, nunca, não era, eu dizia não vou à igreja ao domingo, mas de repente eu também não ia à igreja nos outros dias, ou quando ia à igreja ia fora das horas do culto, para entrevistas ou para a observação, não ia por nenhuma razão que tivesse a ver com nenhuma filiação religiosa minha. Para os hindus eu comecei por estar muito associada aos católicos, bom, e, portanto, houve um trabalho inicial bastante complexo que tinha a ver com perspectivas e que eu tinha criado e que, de facto, eram enganadoras. E, por um lado, tive que demarcar-me bastante relativamente aos católicos e fiquei amiga de muitas. 2 grandes amigas minhas são católicas e, infelizmente, um dos meus grandes amigos morreu, era também católico, mas tive que ser aceite como alguém que era efetivamente subversor, porque não era crente, não seguia os códigos de comportamento de uma mulher católica, sendo casada nunca apareceu o meu marido, por outro lado era mãe, não estava o meu filho, bom, era bizarro. Para os hindus, inicialmente eu era tida como inevitavelmente católica, mas a verdade é que eu estava muito mais próxima dos hindus, do ponto de vista dos meus interesses, das minhas vivências, do trabalho que eu queria fazer, e portanto aí foi um trajeto relativamente complexo até eu ser por eles, eu não diria que aceite, mas sim, aceite também, mas
até eu descolar daquilo que eram os próprios referentes deles, a meu respeito, e que era, eu seria portuguesa, com nome português, logo católica, logo com todos os referentes culturais que eram esperados. Bom, isto por um lado. Relativamente às Devadasi, foi um processo muito interessante. Foi muito interessante porque, inicialmente, contrariamente àquilo que se passou na aldeia, em que, passada da aldeia do Gujarate, em que eu era completamente distante, diferente, inesperada, estranha, exótica, mas em que, passadas as primeiras barreiras de que nós falámos, eu fui aceite e muito integrada. Relativamente às Devadasi, fui muito simpaticamente aceite, mas sempre com uma distância muito grande. Eu era uma mulher casada, tinha um filho, tinha uma família, tinha tudo aquilo que elas não tinham, de facto. E, portanto, era uma mulher outra. E foi um itinerário muito complicado e muito complexo até caírem as várias barreiras e entrar num plano de intimidade muito grande. E aí foi muito desconcertante toda a codificação a partir da altura em que eu fui integrada, não diria aceite, mas integrada na família, na casa. Uma das primeiras preocupações delas foi transformar-me. Eu era uma mulher absolutamente insípida para elas. Não prendia o cabelo com flores, não usava batom, não usava qualquer maquiagem. Portanto, era uma mulher desinteressante, fisicamente desinteressante. Não era assexuada, não era nada disso, mas era desinteressante. Aliás, às vezes diziam que eu era feia. E o ser feia tinha a ver com exatamente essa ausência de códigos. Não, a cor eu já usava muito, nas curta camisa, usava muitas cores. A Índia trouxe muita cor ao meu vestuário, mas era insípida, não tinha batom, não prendia os cabelos, não usava uns brincos discretíssimos. Bom, e portanto todo o processo, e aí fez-me lembrar o Gujarate, foi uma espécie de make-up, de maquiagem para me embelezar, ao mesmo tempo que elas iam corrigindo a minha própria postura. Ou seja, as Devadasi estão impropriamente associadas à dança. De facto, elas são, além do mais e antes do mais, especialistas no canto e grandes especialistas do canto. É do templo de Goa, onde eu trabalhei, que saíram as grandes cantoras da Índia, como a Lata Mangeshkar e a irmã Asha Boswell. E aí alguns discos que podemos ouvir que são, de resto, fabulosas, mulheres fabulosas. Mas, bom, de repente elas começaram a tratar o meu corpo. Eu andava descuidadamente e foram-me ensinando como é que uma mulher andava elegantemente, insinuantemente. Portanto, houve um processo para mim extremamente inesperado e até difícil, porque, de facto, não era imposta, mas era-me sugerida uma readequação do meu corpo, desde o tal make-up, que me fazia tanta impressão, como o cabelo preso com óleo de coco na aldeia, no Gujarate, e depois tudo, a maneira de utilizar as mãos, de andar, de cruzar as pernas ou não cruzar, até de soltar ou lançar o chale. Eu tirava o chale e elas achavam aquilo feíssimo. Que desperdício! E isto nas noites mais frias em que estávamos cá fora a conversar ou a assistir ao puto, já noturno, e todos os meus gestos para elas eram extremamente elegantes. Portanto, aliás, usavam a certa altura o termo deselegância. Eu tinha que aprender a ser elegante. E foi um processo extremamente interessante de uma outra utilização do corpo. Eu era para elas o desastre absoluto, entornava coisas, tropeçava, andava, como elas diziam, como um militar, como um soldado. E de repente elas corrigiam como se eu fosse um modelo.
iam-me corrigindo até eu já estar aperfeiçoada. Você conseguiu esse relaxamento? Consegui esse relaxamento. É claro que em Portugal, quando saía voltou. Mas lembro muitas vezes, quando estou a pôr chás ou echarpes, não pode ser assim, tem que ser lançar. E toda aquela feminilidade elegantíssima, exuberante, que eu não tinha. Foi difícil, foi muito, até quase penosa, porque eu esquecia-me do batom, esquecia-me do make-up, enfim, estava ao child de uma maneira, eu queria proteger-me e todo esse processo de codificação do corpo foi muito interessante. Mas é claro que este foi o lado acessório deste trabalho, o lado mais genuíno, mais interessante, mais desafiante, foi essa vivência com mulheres estigmatizadas, inadequadamente estigmatizadas, porque não há nunca na vida delas qualquer forma de comércio sexual e, muito curiosamente, as exigências que o trabalho com as Devadasi me puseram foram, eu diria que é difícil hierarquizar, mas foram pelo menos iguais às exigências éticas que me puseram o trabalho sobre Intocáveis e que se refletiram nos vários artigos que fui escrevendo e agora neste livro que acabei e que, em que a certa altura eu fui conduzida a ocultar aquelas identidades para não as expor e não expor uma intimidade que tão generosamente me tinha sido dada a conhecer. É tão fascinante, a gente fica até assim. Houve uma novela brasileira que uma das dimensões que a novela explorou muito foi exatamente essa a dança. Diferença de lidar com a sensualidade no Brasil Sim. e lá, né? Ai, foi. Sim. Eu vi alguns episódios, mas achei muito estereotipada. Sim, achei que tinha estereótipos atrás de estereótipos. Fiquei... E não quis ver mais, porque desde a dança, justamente, as pessoas antes de jantar dançarem em casa, enfim, é bizarro. A própria forma como os intocáveis eram representados faz parte deste género de distância também, né? Esta distância. A Rosa contou uma sugestão que o Cláudio deu, parece ter uma história dos sabonetes que era preciso... Isso foi no Gujarate, foi. O Cláudio gostou particularmente dessa história. Não contei. Acho que não. Por acaso, no outro dia, voltei a viver essa história a propósito da tuberculose e da disseminação da tuberculose. Agora, neste congresso em que eu estive da Association of Asian Studies no Hawaii, havia uma senhora deslumbrante que trabalha com... ela é bióloga, é médica, tem uma formação em medicina e depois em biologia e trabalha com epidemiologia. E depois fez um doutoramento em sociologia, não é, depois mas vem com este backup, é uma mulher interessantíssima e ela especializou-se ao nível da propagação da tuberculose e chegou à conclusão, baseada numa série de teorias, de que, por exemplo, a taxa de tuberculose das mulheres que praticam o parda, portanto que cobrem o rosto na Índia, tal como no mundo muçulmano, é muito superior à dos homens, porque, segundo as novas teorias que ela me falava, a tuberculose está muito ligada à vitamina D. E, portanto, as mulheres não apanham sol, cobrem o rosto, não têm vitamina D, são mais vulneráveis à tuberculose. A tal história que eu chamava de etnografia do sabonete tem a ver com a tuberculose, basicamente, mas, enfim, tem a ver com a tuberculose, não, tem a ver com os nossos medos dissimulados, que nós tentamos maquiar, mas no fundo é isso. E o que acontecia, basicamente, passou-se no Gujarati, com o meu trabalho com Intocáveis, e a certa altura eu percebi que havia muita tuberculose no bairro onde eu vivia, e que era um bairro segregado, bairro usando uma categoria europeia, portuguesa, o VAS, no fundo corresponde grosseiramente à nossa noção de bairro,
eu percebia que havia, por indicadores que seriam estéticos reproduzir, que havia muita tuberculose. E também me dava conta de que eles estavam completamente desprotegidos. Eu acho que falámos disso, o médico não vinha ao bairro, ao espaço dos intocáveis, porque eles eram intocáveis e ele era de uma casta alta, as enfermeiras não vinham, de resto todos os diagnósticos, as estatísticas que me davam eram completamente erradas, quer de tuberculose, quer de malária, desconheciam absolutamente o que se passava. E eu percebi que havia uma grande taxa de tuberculose, que o contágio era muito fácil, porque a higiene era muito... Enfim, a higiene, de acordo com os nossos termos, os nossos conceitos de higiene, era muito rudimentar. E via, nomeadamente, que, por exemplo, a louça que era usada, o tali, o recipiente que era usado para uma coisa metálica, circular, tali designa simultaneamente o recipiente, o prato, e uma forma de cozinha que consiste em ter várias taças com vários alimentos, já devem ter visto, aliás é muito característico do Gujarati, o tali. Os talis eram lavados com areia, com uma porção de água muito sumária, areia apanhada do chão, ou cinzas, e eram lavados, passados sumariamente por água, e o que obviamente era uma fonte de contágio gravíssima. Por outro lado, também as pessoas não usavam água, a noção de higiene era essencialmente, estava muito ligada ao próprio ritual e às exigências de purificação ritual, portanto o banho era constante e muito mais denso do que o nosso banho diário, havia vários banhos, mas o banho consistia em derramar uma pequena porção de água sobre o corpo. Tinha uma intenção eminentemente purificadora. Bom, e eu tinha conseguido um expediente quando cheguei à aldeia, que acho que falámos, que foi construir um pequeno duche, duche, com um balde, né? E de repente, quando olhei para trás, achando que estava numa situação de privacidade, nem olhei para trás, senti que estava a ser tocada e as mulheres estavam deslumbradas com aquela espuma que o sabonete fazia no meu corpo. Bom, e eu achei que tinha que os proteger, no fundo estava a proteger-me, e quando vim à cidade comprei sabonetes que levei e dei às pessoas para usarem na sua higiene. Claro que eu tinha medo de ser contagiada, mais do que tudo, embora na altura a questão não aparecesse assim. Mas o sabonete tornou-se um indicador de estatuto. Isto tem a ver com a maneira como os antropólogos podem interferir, e em alguns casos negativamente, na realidade na qual trabalham e na qual se inscrevem, e passou a ser um indicador de estatuto. Portanto, ter um sabonete era importantíssimo e terrível ao mesmo tempo, porque estamos a falar de pessoas que estavam muito abaixo do limiar da sobrevivência. Não podiam repor. Não podiam, portanto, eu levar sabonete era importantíssimo. E a certa altura vi-as muito preocupadas em adquirir sabonete quando nem sequer tinham dinheiro para comprar arroz. Ou seja, eu chamava, a certa altura, quando falava com o Cláudio, da tal etnografia do sabonete, mas tem a ver com a maneira como nós, antropólogos ou cientistas sociais, podemos perturbar os equilíbrios nativos de formas às vezes dramáticas. Claro que naquela altura, completamente imersa na aldeia, como creio que nós falámos, com os meus referentes ocidentais a esboroarem-se, a verdade é que eu sentia que o estava a proteger. A verdade é que estava a proteger-me a mim própria. Obviamente que estava a tentar evitar o contágio, introduzindo medidas de higiene que consistiriam em barreiras possíveis à transmissão enfim, foi um dos desequilíbrios que inevitavelmente... Talvez essa seja uma situação própria de trabalho de campo, perto ou longe, porque é sempre contato com alguma cultura ou uma maneira de ser diferente da sua, então não tem muito como... Mas, no fundo, enfim,
dizer isso. Fica mais claro. Mas é também uma legitimação, não é? Mas a verdade é que, mais do que protegê-los a eles, eu estava a proteger-me a mim própria. No fundo, eu tinha medo. Estava numa aldeia onde ninguém, onde os médicos não iam, os enfermeiros não iam, onde os acessos eram complicadíssimos a qualquer assistência. Estava numa aldeia onde ninguém falava inglês, onde ninguém falava português, onde era um mundo completamente distante e, portanto, eu tinha que criar proteções à minha volta, embora na altura as legitimasse na base da generosidade, mas obviamente que tinha muito a ver com os meus medos de ser contagiada e morrer, quizá romanticamente. E Rosa, você falou do trabalho contemporâneo, que você quer até falar um pouco dele, quer nos contar? O seu projeto agora? O meu projeto agora... Perdão. Bom, o meu projeto agora, muito curiosamente, e já foi depois da nossa conversa ou antes, não sei, que eu voltei à Índia, é quase um círculo. Ou seja, durante todo o tempo em que eu estive em Goa, o meu acesso aos intocáveis era muito esporádico, muito superficial, mas os católicos diziam que não havia intocabilidade entre eles, e é verdade, de certa maneira. A prática da intocabilidade não é católica, é manifestamente hindu. E os hindus, das castas com que eu contatava e que não eram obviamente intocáveis, diziam que não havia intocabilidade em Goa. É claro que uma observação mais atenta desmentia logo este facto. Havia os ritualistas da cremação são intocáveis, aqueles que tratam do corpo para ser cremado são intocáveis, e portanto havia intocáveis, mas eu já estava tão embrenhada nas Devadasi que deixei os intocáveis em suspenso. Muito curiosamente, a última vez que fui à Índia, a Goa, de repente esbarrei literalmente com um homem absolutamente deslumbrante, fotógrafo, que tinha acabado por publicar um texto que ele chamou The Broken Voices of Goa. E estas broken voices são as vozes dos intocáveis. E digo intocáveis porque, apesar de em toda a Índia, ou quase toda a Índia, o termo ter sido substituído por Dalit, Dalit quer dizer oprimido, e foi um termo lançado pela primeira vez por Ambedkar. Em Goa, os Dalits chamam-se a si próprios intocáveis. Bom, então, de repente, este homem, que é um Mahar, de uma casta de intocáveis, da mesma casta que era Ambedkar, um dos grandes estrategos da abolição da intocabilidade e da independência, da própria independência da Índia, ele próprio era intocável. Este homem veio falar, encontrou-se comigo, tivemos uma longa conversa e de repente, bom, ele era um homem, era um autodidata, que tinha ido ao Google e tinha procurado no Google e viu que eu tinha feito um trabalho sobre intocáveis, publicado na Índia, em inglês. Tentou arranjar o livro, entretanto estava esgotado e veio procurar-me para eu lhe fornecer um livro que ele tinha lido parcialmente no Google Books. E de repente pôs-me perante esta realidade completamente desconcertante. Em Goa há intocabilidade e muito fortemente vivida. A verdade é que, como os intocáveis, as castas de intocáveis em Goa são demograficamente muito pouco significativas, são cerca de 2%, e não estão organizadas como no resto da Índia, a intocabilidade continua a ser observada acriticamente e sem sequer as sanções que no resto da Índia seriam, em teoria, aplicadas a quem as pratica. E, portanto, de repente, abriu-se um novo dossiê na minha vida, ou por outra, dois grandes dossiês, e numa espécie de círculo eu voltei aos intocáveis, onde menos eu esperava encontrar, e qualquer pessoa pensaria encontrá-los, que é Goa, que é o estado mais cosmopolita da Índia, mais ocidentalizado, enfim, em que o fenómeno da classe começa efetivamente a insinuar-se de uma forma muito curiosa, e de repente aquilo que ele me reportou foi uma vida inteira. Ele tem
cerca de 60 anos, a ser discriminado por ser intocável. E agora ele ficou uma espécie de porta-voz dos intocáveis e da causa dos intocáveis, mas depois falou-me exatamente e levou-me à aldeia dele, onde outros intocáveis ainda vivem a segregação que os intocáveis viviam no Gujarat e ainda vivem, infelizmente. Mas é possível fazer alguma gradação, alguma nuance, alguma distinção? Não, pelo contrário, o que é simultaneamente inquietante e desconcertante é que, como eles são demograficamente, como eu dizia, muito pouco significativos, são 2% da população de Goa, como não estão organizados, ao contrário de outros estados da Índia, as discriminações contra os intocáveis são maiores do que são noutros estados da Índia e mais são impunes. Portanto, eles continuam a não ter acesso aos templos. Pois. É invisível. Invisível. E pensando, Rosa, alguns temas mais gerais do projeto que não deu tempo de conversar na primeira entrevista, o projeto nasce desse interesse pela comunidade de países da língua portuguesa e uma história da ciência social que possa ser comparativa, né, nesses países. E você falou um pouco no final da entrevista sobre a sua relação com Moçambique também. Queria falar um pouco para a gente? Bom, e, em primeiro lugar, eu gostava de fazer um esclarecimento. Bom, entretanto, há outro projeto, mas que podemos falar, que está ligado com as neurociências, enfim, com as ciências da cognição, se quiserem. Então, se quiser falar isso, depois a gente vai a Moçambique. Quem dera ir a Moçambique já. Não, eu digo sempre que a Índia é muito generosa comigo e não é demagogia, é mesmo. E então, a certa altura, e essa altura foi novembro do ano passado, eu fui convidada, outubro, para um congresso no Gujarat, em Ahmedabad, e eu nem sei porque é que fui convidada, honestamente. Era a única antropóloga, era a única mulher, era uma coisa de homens. Havia mais outra mulher indiana e sua jovem assistente, e o congresso chamava-se Cognition, Experience, blá blá blá. E havia dois antropólogos de Princeton, e eu achei que tinham sido eles que me tinham sugerido, mas não. Enfim, não sei, agora sei que o processo foi de outra natureza, mas bom, o que acontece é que o governo indiano, neste momento, está a investir milhões de euros numa unidade que é o crore, que para nós é quase intradutível, mas é muito, muito, muito dinheiro, nas chamadas cognitive sciences, nas ciências cognitivas, numa tentativa de apreender o pensamento humano, o cérebro humano, na sua globalidade. Sendo que fazem parte destas tais cognitive sciences 5 abordagens essenciais: as computer sciences, a filosofia da cognição, a linguística, a psicologia da cognição e a antropologia. E a antropologia, na sua vertente de experiência, portanto, no fundo, eles convidaram-me por ter feito um trabalho de longa duração, de mais de 25 anos, na Índia, e portanto ligada à experiência, ao terreno e à cognição. E na sequência disto vim a ser convidada para participar neste IIT de Gandhinagar, já vos diria a seguir o que são os IIT na Índia, num projeto de ciências da cognição, mas pelo lado exatamente do meu trabalho de campo de longa duração. E, portanto, estou empolgada a ler... Mas era para você contar os resultados da sua experiência de vida? Não, a questão é mais conceitual, não é para contar, é para pensar... Essa primeira participação era um pouco... tinha a ver com a experiência, mas de uma maneira... este projeto é bastante mais intelectualizado. É claro que trata-se de ter antropólogos que tenham experiências prolongadas de terreno, muito íntimas e muito, exatamente, prolongadas e sistemáticas, mas é um projeto muito, é um trabalho muito intelectualizado, é conceptual e trata-se exatamente de conceptualizar a experiência, não é de descrever a experiência, mas é de conceptualizá-la,
no fundo, para trazer alguma luz a essa abordagem globalizante da estrutura do pensamento humano. Portanto, agora estou neste outro projeto, mas quer dizer, tudo faz sistema, tem a ver com esta pesquisa profunda e ela implica em que uma volta ao campo ou uma eu estou no campo não, eu estou no campo trabalho. eu creio que quando deixar de fazer terreno, creio que falámos sobre isso, provavelmente deixo de ensinar antropologia, há outras coisas que me interessam, o cinema, a literatura, na Índia, por exemplo, nomeadamente este documentário que agora estou a fazer. Portanto, mas sem terreno não deixará de ser interessante para mim se quer ensinar antropologia. O terreno, a observação faz parte, é a centralidade da antropologia para mim, portanto, o meu próprio trabalho como antropóloga. E este projeto passa por conceptualizar a experiência, que entretanto vou tendo nos diferentes trabalhos de campo que vou fazendo. Os IIT são Indian Institute of Technology, foram criados 5 novos e são as instituições mais prestigiadas da Índia e do mundo. Muito interessantemente, estes IIT, como o termo indica, são ligados inicialmente às tecnologias, mas a certa altura acoplaram as ciências sociais e as humanidades. E é aí que surge esta ligação. Portanto, eu fui convidada pelo lado da experiência e voltei ao Gujarat. Portanto, são círculos incríveis, porque pelo lado de Goa voltei aos Intocáveis e pelas Cognitive Sciences voltei ao Gujarat, onde devo ir voltar agora no verão. E como é essa experiência agora, por exemplo, presente, que é completamente nova, num certo sentido inesperada, né? Você não tinha essa intenção. Dos Intocáveis, não. E foi estimulada isso, né? Esse das Cognitive Science. Das Cognitive Science, sim. Como é que você combina isso com a sua atividade, por exemplo, no ISCTE, por exemplo, com os estudantes, com os seus orientandos? Bom, no ISCTE é uma negociação, mas o reitor do ISCTE está entusiasmadíssimo com a ideia de ter estas articulações com até protocolos com a Índia e, portanto, tem grande abertura a este género com os estudantes. Eu acho que é um ganho, claro que não vou dizer que é um ganho sobretudo para eles, é um ganho sobretudo para mim, obviamente, mas acho que para eles é um ganho enorme este género de experiência e no fundo, quando os estudantes se inscrevem em antropologia, não vão à procura de teorias, vão muito à procura exatamente disso. A expectativa que os estudantes têm em relação à antropologia passa muito pelo terreno e passa por terrenos mais desconhecidos, mais distantes, porque, enfim, Portugal eles têm acesso nos mídia, de várias formas, não têm acesso a estes terrenos e, portanto, são experiências muito mais, imagino eu, creio eu, e as minhas experiências com os estudantes diz-me isso, eu tento trazer sempre o terreno para as várias teorias que lhes comunico, e não só o meu terreno, outros terrenos que vou lendo e que vou observando, e são fatores, quanto a mim, de grande enriquecimento. Rosa, me diga se você achar que a pergunta não procede, mas você nos contou que teve agora no Havaí um grande evento de especialistas em Ásia. E imagino que havia gente de todos os lugares do mundo. De alguma forma, ser portuguesa e a sua história, a história do seu país, a longa história, né, de Portugal no mundo, você acha que lhe deu qualidades ou habilidades, não vou dizer qualidades para não facilitar, habilidades ou propriedades específicas dessa bagagem que é sua individual, mas também da história de Portugal, para fazer um trabalho como esse, que também é um trabalho tão desafiador, tão difícil, que exige um deslocamento tão brutal, ao nível, como você vem dizendo, não é só cognitivo e, ao mesmo tempo, é físico, é emocional, é global, né, da sua pessoa. Como é que você liga isso
a sua nacionalidade, a história? Não ligo. Não ligo. A minha nacionalidade é um acidente. Não foi... nós falámos disso, eu creio que eu ligaria à minha personalidade, à minha identidade, mas não ligaria à minha... Eu creio até que a cultura nacional, infelizmente ou felizmente, depende da perspectiva, é cada vez mais isso, mais nacional, e já falámos sobre isso de outra vez, mais doméstica. Cada vez menos os portugueses saem de casa, isto é, saem em roteiros turísticos e saem para lugares de língua portuguesa, é verdade, saem para o Brasil, saem para a África lusófona, mas a antropologia portuguesa, comparativamente, sai muito pouco para fora destes círculos linguisticamente familiares e culturalmente familiares. Portanto, desse ponto de vista, eu não seria desonesto fazer qualquer articulação entre a minha pertença cultural a Portugal ou nacional e a minha trajetória. Não. Você acha que mesmo agora os jovens, os que buscam hoje a universidade, que se interessam pela antropologia, também esses mais jovens não estão ainda prisioneiros dessa província, digamos? Não, eu creio que isso é um dado muito feliz, muito, para mim, obviamente. Os jovens, estes jovens que estão agora a fazer doutoramento, alguns em mestrado, mas sobretudo eu falaria daqueles que estão a fazer doutoramento, que no fundo é o grau académico que lhes possibilita o terreno, a observação. Começam a ter outros interesses e a rasgar muito estas fronteiras que ficaram muito fechadas, muito limitadas. A antropologia, a partir de certa altura, e nós falámos disso, ficou muito nacional, muito doméstica. Felizmente os jovens começam a recuperar o interesse por terrenos que não têm a matriz linguística ou cultural ou religiosa portuguesa. Ontem exatamente estava numa aula de doutoramento a falar com um jovem que vai para a Zâmbia trabalhar com refugiados e outra jovem que vai que quer ir para o Mali porque gostou imenso do que leu e do que ouviu sobre os Dogon e quer ver o que é que são estes Dogon agora. E, portanto, os jovens, esta geração, começa a interessar-se de novo por... E essa era uma outra pergunta que nós tínhamos também comum aos entrevistados, que é a sua licenciatura foi feita há muitos anos, numa outra época, num outro contexto. Então, como docente, pesquisadora, investigadora, como você acha que seria uma boa formação em ciências sociais? Qual a sua visão hoje de como é e o que você mudaria, o que você acha que seria importante para o... Bom, a minha visão é aquela que no fundo eu também pratico um bocado. Primeiro, ao nível, já vou para as ciências sociais, mas ao nível da antropologia, foi sempre a minha ideia que quanto mais vasto é o dossiê, é o conhecimento dos dossiês etnográficos, mais rico é, obviamente, a antropologia que se ensina e a possibilidade de teorizar em antropologia. Portanto, ao nível da antropologia, eu sempre pratiquei, apesar de me ter especializado, é excessivo, mas ter focado essencialmente na Índia e na Ásia do Sul, a verdade é que rasgo muito estas fronteiras continentais com outros dossiês. Ao nível das ciências sociais, eu creio que nos tempos que nós vivemos, a antropologia e as outras ciências sociais ganham em ser cada vez mais promíscuas, no sentido de se interpolarem cada vez mais. É muito difícil pensar na antropologia sem a história, ou seja, isto não tem a ver com cultural studies, não. Mantendo o rigor de cada disciplina, eu creio que a realidade que é a nossa, da contemporaneidade, solicita-nos cada vez mais, convida-nos cada vez mais a um conhecimento interdisciplinar ou transdisciplinar, se quiser.
Portanto, eu creio que as ciências sociais contemporâneas ganham em ser exatamente muito próximas e e na troca recíproca que possam estabelecer. Ou seja, trata-se, se quiser, de um ecletismo, mantidas as especificidades de cada disciplina, mas com interseção, dependendo, obviamente, das áreas de interesse e de estudos, com outras ciências sociais. Desse ponto de vista, estas tais cognitive science são muito interessantes, porque, de facto, mantendo a especificidade de cada uma das áreas que são 5, que fazem parte deste conjunto, ao nível da cognição, e elas formam uma constelação que em conjunto dará tal o ideal ou o desejo deste projeto é chegar a uma compreensão mais sistemática da estrutura do pensamento humano. Mas uma pergunta que também nós fizemos a vários entrevistados, e eu acho que não foi, me corrijam se foi na outra entrevista coberta, que é uma obra que para você tenha marcado... E já falámos disso. Eu li a entrevista e não vi, já falamos? Falamos, mas ela pode falar, se quiser. E falámos. Uma obra marcante? Você lembra, Bel? Eu não me lembro. Eu reli a entrevista... Ai, não está? Não. Uma obra marcante. Em antropologia? Não. Literatura, cinema, alguma coisa. O Bosque Proibido, do Mircea Eliade. Bom, é difícil falar de uma obra marcante, porque eu diria que ao longo da minha vida houve várias obras marcantes. Claro, mas eu creio que, sim, o Bosque Proibido, do Mircea Eliade, foi uma obra extremamente marcante, porque conjugava um plano que me atrai, que sempre me atraiu e continua a atrair, que é a literatura. É um romance de um homem que era um historiador das religiões. E é um romance para o qual ele transcreve a sua tese do eterno retorno. E, portanto, de repente, esta conjugação de uma tese, de uma teoria feita romance, um romance delicioso e muito bem escrito, marcou muito. E até por essa conjugação entre a teoria e a ficção, que também me seduzem, e a literatura. Eu não vivo sem literatura, não vivo sem ler, e não vivo sem literatura. E sim, foi muito marcante. Talvez a gente então pudesse fazer essa ponte com o que você estava falando da antropologia com o cinema? Sim. Bom, o cinema é outro dos meus grandes fascínios de sempre, mas no caso da Índia é impossível trabalhar sobre a Índia e não ser deslumbrado pelos cinemas da Índia. Há vários cinemas da Índia. Bom, os próprios clássicos da Índia são irresistíveis, a começar pelo próprio Satyajit Ray, que é o mais conhecido. Eu vou agora fazer uma coisa sobre o Tagore na Cinemateca, uma celebração do Tagore dos 150 anos, mas que tem a ver exatamente com tudo que o Satyajit Ray passou para a tela do Tagore. Mas o cinema da Índia e são, no fundo, os cinemas da Índia. Eu organizei um ciclo em 1999, exatamente de cinema da Índia, que contemporaneamente culmina com Bollywood. Ora, Bollywood é um fenómeno curiosíssimo, de vários pontos de vista, nomeadamente até antropológico. Bollywood foi em 1998 decretado uma indústria, portanto beneficia do estatuto de qualquer indústria da Índia. É uma espécie de vertigem de Hollywood, e é um fenómeno que por si só daria, e já tem dado vários estudos, nomeadamente ao nível da forma como Bollywood foi ao encontro da diáspora indiana no mundo, que é das diásporas mais importantes, quer para o mundo, quer para a própria Índia. Ou seja, ela é tão importante que fez, por um lado, a Índia mudar completamente as suas políticas de imigração, de criar um estatuto próprio para os imigrantes, para os seus imigrantes, e um ministério próprio, um Ministério of India Overseas, ou Overseas Indians.
de criar 2 estatutos de indianos fora da Índia, os PIO, People of Indian Origin, e os NRI, Non-Resident Indians. Mas só para dar uma ideia, as reservas do Banco da Índia são estruturalmente alimentadas pelas remessas dos indivíduos na diáspora. Portanto, a Índia teve que reformular completamente não só as políticas de imigração, como as conceptualizações. O imigrante perdia o estatuto de cidadão, porque era poluído, de certa maneira. Passar o Black Sea era perder a cidadania. Mas, ao mesmo tempo que isto acontece, de repente, e é muito curioso, no mesmo ano é dado o estatuto de indústria a Bollywood, e Bollywood tem-se vindo a especializar num cinema cada vez mais para a diáspora e sobre a diáspora indiana no mundo. Portanto, é um fenómeno muito curioso. E justamente agora no Brasil vai sair um artigo meu sobre que se chama Como uma Estrela de Bollywood e Mulheres em Cinema, e tem a ver com o impacto de Bollywood na própria Índia. Portanto, o cinema da Índia é irresistível. Obviamente, como eu digo, não é só Bollywood que faz esse cinema. Continua a haver, de resto, uma tendência que curiosamente é chamada Beyond Bollywood, para distinguir outro cinema, da Deepa Mehta, de realizadoras, algumas mulheres e homens absolutamente fabulosos, mas Bollywood é em si mesmo um caso incrível, e para ser estudado nem sequer só para a antropologia, por várias ciências sociais, e que conduziu o cinema a uma especialização temática em torno da diáspora e da classe média indiana, que é outro fenómeno. E o seu projeto como documentarista que estava o meu projeto tem a ver com esta senhora que está ali naquela fotografia também, que é Tara Gandhi, que é a neta do Gandhi, que eu conheci a certa altura e de quem tenho o privilégio, a mais uma generosidade da Índia, de ser muito amiga, ou de tê-la como amiga. Ela é a neta do Gandhi, é a presidente do Gandhi Smriti, da Fundação Gandhi na Índia, é vice-presidente, o presidente é o primeiro-ministro, e ela é representante nacional e internacional do Gandhi. Mas é uma mulher absolutamente fascinante, que tem com uma história de vida incrível. Ela cresceu com o avô, isto é, cresceu quando o avô morreu, ela tinha 14 anos, era de uma família de elite, quer do lado do pai, quer do lado da mãe, frequentava o melhor colégio de Delhi, de Nova Delhi, e de repente tinha este avô que só deixava ter 2 saris de algodão. Portanto ela era coquete, ainda é super coquete, adorava e adora, já falara disso, têxteis, e de repente tinha aquele avô que a queria absolutamente despojada, como ele próprio era. Portanto, ela adolescente, neste colégio de jovens da elite indiana, e ele só deixava usar 2 saris de algodão, Khadi, o algodão tecido e fiado à mão, que ele expandiu na Índia. Bom, e ela cresceu na sedução por este avô e, ao mesmo tempo, nesta repressão constante que ele lhe impunha, mas numa grande sedução pelo Gandhi e tanto ou mais até pela avó, Kasturba. Isto fez com que ela fizesse um curso de música na Índia, o que era muito singular relativamente a uma mulher. Portanto, ela fez um curso universitário de música, depois casou-se com um homem fabuloso, que era que era um quadro do FAO e que foi para a Itália. Em Itália, ela decidiu tirar um curso de design. E quando voltou à Índia, ela decidiu continuar, nem foi uma decisão, estava nela, dar continuidade ao projeto do avô, mas relançando na contemporaneidade. Portanto, aquilo que ela fez foi tentar que as mulheres da Índia
criassem formas de emancipação económica, essencialmente económica, através dos têxteis, mas de uns têxteis cada vez mais ligados à contemporaneidade. Portanto, o khadi, que é o tecido fiado e tecido à mão, manualmente, na tal chakra que nós vemos o Gandhi tecer, ela pôs o khadi ao serviço da modernidade, com designs fabulosos, bom, e colaborou numa associação que hoje em dia tem uma escala enorme na Índia, que é a SEWA, Self-Employment Women Organization, em que as mulheres justamente aprenderam a canalizar os seus produtos comercialmente e a ter proveito económico, ao mesmo tempo que fazem peças lindíssimas, peças deslumbrantes. Por um lado. Por outro lado, a não violência do Gandhi, a não violência política, a Aim Shah, ela dirigiu-a para a natureza. Ela acha que uma das piores violências do nosso mundo é a violência contra a natureza, não é só contra os homens, e, portanto, começou a desenvolver um projeto fortemente ecológico que começa a ter ressonância na Índia, quer dizer, em Delhi, antes do mais. Portanto, ela ensinou-me muito. E há coisas que eu faço regularmente, como o silêncio, o mending, que é muito hindu e é muito dela. Há um dia por semana em que ela não fala, que é às sextas-feiras, faz um jejum de palavras, se assim se pode dizer. Mas é uma mulher deslumbrante, coquete, adora joalharia, pulseiras, adora têxteis, ela própria tinge os seus saris de cores deslumbrantes, mas é uma mulher extremamente ocupada e preocupada com a sociedade a que pertence e, sobretudo, preocupada com as causas mais prementes da sociedade indiana, nomeadamente as mulheres. E, por outro lado, a natureza, o ambiente. Portanto, vocacionou o projeto do avô para a contemporaneidade e para aquilo que ela sente como as maiores agressões ao ambiente. Portanto, este documentário que eu estou a fazer chama-se Tara Gandhi, foi selecionado agora pelo filme Bazar como um dos 27 projetos que a Índia vai financiar. Creio que é o único, é o único português, claro, mas vai ser sobre ela, e claro que falar da Tara Gandhi implica inevitavelmente falar do Gandhi e falar da Índia. O Gandhi, a Índia. Você já tem um copião, está em sim, pedaço? Sim. Não, é um projeto, né? Projeto. Não, já foi feita a repérage, que é o piloto. E agora vai ser filmado, só falta rodar. E a rodagem vai ser feita... Não, falta filmar. Já foi filmado, mas em bruto, não é? Falta editar. Não, falta ainda filmar uma parte substantiva e editar. E é a Tara Gandhi. Entretanto, trouxe a Portugal já 2 vezes, através de fundações diferentes. Foi a Fundação Gulbenkian e ela teve um público de 1000 e tal pessoas. Ou seja, eu pedi um anfiteatro pequeno, porque tinha medo que o anfiteatro ficasse vazio. A conferência começava às 6h30, às 6h, o anfiteatro grande estava esgotado. Tiveram que abrir várias salas com videoconferência e foi... Os meus alunos foram ouvi-la e ainda hoje falam dela, deslumbrados. Vamos falar dos alunos? Vamos. A gente sabe que você tem uma relação muito estreita de orientandos, de... Tenho e sem qualquer demagogia, é um privilégio. Eu tive também com os alunos, com alguns alunos que têm trabalhado comigo em doutoramento, uma relação muito privilegiada, nomeadamente uma coisa que eu nunca pensei fazer, porque a minha trajetória na Índia foi sempre muito solitária. Como de resto é a trajetória do antropólogo. A antropologia é uma coisa sozinha, a etnografia é um trabalho solitário, de uma pessoa só, mas acabei por fazer com jovens, sobretudo 2 jovens, inicialmente com 2 jovens, 2 antropólogas fabulosas, que já fizeram um doutoramento sobre a Índia. Acabamos por viajar várias vezes para a Índia
e fazer uma espécie de etnografia partilhada, e em muitos planos, e que foi extremamente interessante e muito enriquecedor, obviamente. Mas sim, o meu trabalho com os alunos é um privilégio. Para mim, é sempre uma aprendizagem, sem qualquer demagogia, nem qualquer cortesia, é sempre uma provocação para pensar nas coisas, ou pensar em coisas novas, ou pensar em coisas já pensadas, mas de maneira diferente, e são eles que me mobilizam. E eles Academicamente. Há quanto tempo Dou aulas. tem lá? Não, no doutorado. Há quanto tempo? Você tem essa experiência com Agora, curiosamente, estou a trabalhar com alguns em África, o que é bizarro, mas sobre estas jovens acabaram o doutoramento há 2 anos. Acabaram, portanto, com trabalhos de terreno prolongados, e é um bocado uma condição. As pessoas que trabalham comigo querem fazer terreno. Agora, os meus orientandos deste programa de doutoramento, curiosamente, estão todos a trabalhar em África, mas procuraram-me exatamente porque querem fazer um terreno de longa duração e fora de Portugal. Como estão as perspectivas de financiamento? Porque a gente sabe que uma das dificuldades hoje, pelo menos no Brasil, são financiamentos de campo de maior longa. Não, mas as pessoas que têm trabalhado comigo têm tido sempre financiamento da Fundação de Ciência e Tecnologia, da FCT. E, portanto, claro que são pessoas de bom nível académico e com projetos interessantes. E essas são 2 condições, mas a FCT, de facto, do ponto de vista eu diria, sem qualquer exagero, que os jovens que quiserem fazer trabalho de campo prolongado e que quiserem fazer trabalho de campo, no meu tempo nem sequer havia essa possibilidade. Agora a FCT viabiliza de facto essa investigação. Portanto, eu costumo dizer aos meus alunos uma vela à FCT e de facto esse financiamento felizmente continua a existir. É claro que agora com a crise houve alguma redução do investimento nos programas de doutoramento e pós-doutoramento, mas tenho um orientando indiano, por exemplo, que está a trabalhar comigo e que tem bolsa da FCT, que faz trabalho prolongado na própria Índia, mas que tem financiamento da FCT, e portanto eu diria que por esse lado... E é possível uma bolsa FCT daqui para um estudante indiano? Foi até agora. Ele veio fazer cá. A FCT suspendeu ano passado os financiamentos a alunos estrangeiros, ou seja, para terem financiamento têm que já ter feito o mestrado. Ele foi o último, da última geração, mas obviamente que a FCT dá todas as possibilidades de fazer trabalho de campo, de ser antropólogo e fazer trabalho de campo fora de Portugal. Eu diria até que é um desperdício ter uma bolsa da FCT e não fazer trabalho de campo, não é? E Rosa, e a relação com o Brasil? Também acho que não você comentou agora que teve no Brasil... Sim, estive, curiosamente, deve ter a ver com a nossa conversa da novela. Como é que começou e como é que está hoje? A minha relação com o Brasil começou antes do Brasil, começou também com alguns privilégios, nomeadamente esse grande amigo e referência que é o Gilberto Velho, que é dos meus grandes e queridos amigos, e é uma referência para todos nós antropólogos. A primeira vez que eu fui ao Brasil foi a convite da Associação Brasileira de Antropólogos, que convidou 4 antropólogos portugueses, ou 5, que foi João Pina Cabral, Joaquim Paz de Brito, Miguel Valde Almeida, Cristiana Bastos, eu própria, a ir ao Brasil e, no fundo, falar da antropologia portuguesa. E, portanto, essa foi a minha primeira viagem ao Brasil. E depois, o Brasil seduz-me sempre, mas acaba por, na minha hierarquia de prioridades, acaba por ser difícil. Curiosamente, o ano passado fui convidada para ir ao Brasil 3 vezes, sempre a falar sobre a Índia, deve ser um efeito da novela. Bom, não estou a brincar, o volume de negócios entre o Brasil e a Índia é surpreendente, eu sigo diariamente.
Mas fui a um encontro fabuloso que foi Fazendo Género em Santa Catarina, onde fui falar sobre a Índia e sobre o cinema da Índia, sobre o Bollywood, que foi organizado pela Carmen Real e pela Miriam, duas amigas também. Bom, o que você quer falar? Alguma coisa mais? Que nós não perguntamos. Que a gente não tenha perguntado? Não. Eu acho que... Bárbara, você lembra? A gente cobriu. Sim, tem que renovar os agradecimentos. Você quer falar alguma coisa sobre, já que falamos de... Karina abriu a fala dela, dizendo, né, que o projeto pretende cobrir essa área lusófona. Essas pessoas que te procuram agora para estudar a África, sim. Se algum estuda algum país lusófono? Sim, todos. Todos. 2 trabalham sobre Angola, um trabalha sobre Moçambique e um outro vai também trabalhar sobre questões de fronteira em Moçambique, mas questões de fronteira com a África do Sul. Mas o critério, não sei se foi a lusofonia, que é um termo problemático para mim, o critério foi o terreno de longa duração. Infelizmente já tenho muitos orientandos e não posso aceitar mais, é mesmo impossível, mas, por exemplo, de repente ontem tive uma experiência engraçadíssima, antes de ir a este tal congresso, tive uma experiência irresistível, e que passou pela Índia, por uma jovenzinha, muito jovem, mas que me veio pedir para ser orientadora dela, queria trabalhar sobre a Índia. E eu disse-lhe que não podia aceitar mais está a fazer mestrado, eu disse-lhe que não podia aceitar mais orientandos, porque tinha muitos orientandos. Em quantos, Rosa? Doutoramento 6, 7, passei para 7 e mestrado 4, enfim, e estou a recusar. E entretanto, e ela de repente ficou tristíssima e disse, mas não pode ser verdade, porque eu vim para este mestrado para trabalhar sobre a Índia, trabalhar consigo. E eu acabei, e ela muito nova, muito querida, de lágrimas nos olhos, eu dizia, peço-lhe imensa desculpa, mas claro que fico sua orientadora. Bom, e fiquei a orientá-la e quer trabalhar sobre intocáveis, o que é incrível. Quer trabalhar sobre intocáveis e quer ir para a Índia, então... Até hoje não houve um aluno trabalhando diretamente com esse tema? E continua a haver muito poucas pessoas, mas ela tem este fator de deslumbramento para mim. Ela não tem bolsa, porque não há bolsas para mestrado, então está a trabalhar arduamente para juntar dinheiro para ir para a Índia. E vai para a Índia. A única coisa que ela me pede é apoio, e claro que eu quero dar toda a proteção, e já contatei uma universidade para ela ficar no campus, ter um orientador, um apoio orientador lá. Bom, este foi um caso. E outro foi muito engraçado, foi um jovem historiador, que um dos meus interesses é Eduardo Said, que a certa altura convidei para vir a Portugal e foi mais uma experiência privilegiada. E este jovem que estava a fazer um mestrado em História, estava a fazer uma cadeira qualquer sobre a África, mas mudou o horário, ele deixou de poder assistir e eu veio assistir à minha cadeira de nacionalismos e etnicidades. E de repente pediu-me para ir ontem eu receber, eu estava completamente exausta, e propus-lhe outro dia, mas ele apareceu. Eu não o quis mandar embora, e então estivemos a falar, e ele começou a falar de Said e de como estava empolgadíssimo, como estava muito interessado em questões de direitos humanos, sabia que eu tinha dado um módulo no mestrado de direitos humanos, no mestrado europeu de direitos humanos, e então, quando acabámos a conversa, percebi que na cabeça dele eu era orientadora dele. E disse, mas quem é o seu orientador? É você, professor, ele é brasileiro. Eu disse, e não, eu não sou. Eu já disse ao meu antigo orientador de História que não queria trabalhar com ele, que ia trabalhar consigo. Disse, mas olha, mas é ao contrário. Portanto, os alunos trazem sempre novas experiências. E agora o que você fez com esse brasileiro? Eu disse-lhe, temos que conversar com calma. E ele dizia-me, eu não aceito uma recusa. E aqui está, é do Rio de Janeiro e é interessantíssimo.
Bom, portanto, vamos ter que negociar a recusa. Acho difícil. Estou achando que você não vai conseguir. Bom, mas muito obrigada. Obrigada demais, Rosa, muitíssimo.